Eu sentei-me ali na varanda de pedra da casa do João, o frio de outubro a escorrer pelos meus ossos, paralisada. As palavras dele ecoavam na minha cabeça, a cada repetição, mais cortantes. Tu estavas à espera que eu fosse embora desde o dia em que nos conhecemos. E estou a começar a pensar que, de alguma forma, te certificaste que isso acontecesse. A porta tinha fechado à minha frente com uma delicadeza que doía mais do que qualquer estrondo. O escuro da noite de Vila Nova de Gaia envolvia-me, mas a escuridão maior era a que sentia por dentro. Como é que tinha chegado a este ponto? Lembro-me da minha mãe, uma vez, a dizer que a vida é uma série de portas que abrimos e fechamos. Naquele momento, sentia-me presa no limiar de uma que se tinha fechado, sem chave para voltar a abrir. As lágrimas não vinham, só um vazio opressor, uma certeza terrível. Ele tinha razão. Eu era demais, demasiado complicada, demasiado exigente, demasiado quebrada. Devia ter sido diferente. Tudo começou de uma maneira que me fez, pela primeira vez em anos, acreditar. Não me lembro do dia exato em que a Sofia me falou do João. Acho que foi numa terça, talvez uma quarta-feira, num dos nossos longos telefonemas de fim de dia. Estávamos a conversar sobre a dificuldade de arranjar alguém que entendesse. Aspas bem grandes. Sofia, já sabes como é. Olha, Ana, disse ela com aquele entusiasmo contagiante. Conheci um tipo no meu ginásio. João. É empreiteiro, faz obras, reforma as casas. Viúvo, tem uma filha pequena, a Mariana, de 6 anos. E antes que perguntes, sim, eu falei-lhe da cadeira. Ele nem piscou. Nem piscou, pensei eu, enquanto pendurava o telefone e me dirigia para o espelho da casa de banho. Aquela frase, eu já a tinha ouvido tantas vezes. Eles nunca piscavam no início. O pestanejar vinha mais tarde, geralmente por volta do terceiro encontro, quando a realidade das rampas e das casas de banho adaptadas e a forma como os estranhos nos olhavam se tornava excessiva. Quando a novidade de namorar alguém tão corajoso desaparecia e percebiam que eu não era uma inspiração. Eu era apenas uma mulher que precisava de ajuda para alcançar a prateleira de cima. Naquele dia, antes do nosso primeiro encontro, olhei-me no espelho, em Évora, onde morava e trabalhava na altura. 31 anos. E eu tinha dominado a arte de me apresentar bem de uma posição sentada, angulando o espelho na perfeição, mantendo tudo ao alcance no balcão mais baixo que o meu senhorio, a muito custo, instalara. Apliquei o rímel com a mesma precisão meticulosa que normalmente reservava para o meu trabalho. Aquela noite tinha de ser diferente. Tinha de ser. O acidente, bem, foi há 14 anos. Eu tinha 17. Um carro que passou um sinal vermelho. E, de repente, a bailarina que sonhara com o Conservatório de Lisboa estava a aprender a navegar o mundo a uma altura de 1 metro, em vez dos seus habituais 1,70 m e tantos. Reconstruí-me peça por peça. Curso superior, mestrado em terapia da arte, um trabalho que eu adorava no Centro Infantil do Riodão. Ajudava crianças a processar traumas através da pintura e da escultura, ensinando-lhes que as suas peças quebradas podiam tornar-se algo bonito. Mas algumas noites, sozinha no meu apartamento adaptado, perguntava-me se era melhor a ajudar os outros a curarem-se do que a curar-me a mim mesma. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem da Sofia. Ele já lá está. Mesa 7. Vai lá, miúda! Respirei fundo, dei um último olhar ao meu reflexo. Mais uma tentativa. Sussurrei. Só mais uma. Momentos depois, o que se seguiu foi o tipo de cena que me fazia desejar a invisibilidade. O meu carrinho embateu com força no batente da porta do restaurante. Um som que silenciou todas as conversas. Talheres pararam no ar, cabeças viraram-se, o meu rosto queimou enquanto a minha mala tombava para o chão.
o conteúdo espalhado pelas elegantes lajes de mármore. Cheguei quase 1 hora atrasada. De novo. Preparei-me para o olhar familiar, aquele sorriso de piedade seguido de uma desculpa educada para sair. Mas o homem na mesa 7 não pestanejou. Levantou-se, afastou uma cadeira e encontrou os meus olhos sem um pingo de desconforto. Não precisas de te desculpar por existires numa cadeira de rodas. Uma frase. Podia mudar tudo. A verdade é que chegar atrasada era culpa do Pedro. Não de uma forma má, claro. O centro infantil do Riodão, onde eu trabalhava, devia fechar às 5 da tarde. Eu planeava sair às 4h30, dando-me tempo de sobra para chegar ao restaurante em Lisboa. Mas os planos valem pouco quando uma criança está a desmoronar-se. O Pedro tinha 9 anos. Perdera a perna esquerda abaixo do joelho para um cancro ósseo há 8 meses. Na maioria dos dias, ele canalizava a sua raiva para esculturas de barro, monstros deformados com demasiados dentes que ele esmagava no final de cada sessão com um sorriso satisfeito. Mas naquele dia algo tinha estalado. Encontrei-o no canto da sala de arte. A sua prótese atirada para o chão, o seu pequeno corpo a tremer com soluços que pareciam demasiado grandes para ele. Odeio isto. Ele engasgou quando me aproximei. Odeio esta perna estúpida. Odeio ser diferente. Toda a gente me olha como se eu fosse um monstro. Posicionei a minha cadeira de rodas ao lado dele, perto o suficiente para que os nossos ombros quase se tocassem. Não ofereci banalidades. Há muito tempo que tinha lá aprendido que as crianças conseguiam farejar conforto falso a quilômetros de distância. Sabes o que eu odeio? Perguntei baixinho. Portas giratórias. Elas giram muito depressa para a minha cadeira. No mês passado, fiquei presa num centro comercial, durante 3 voltas completas antes que alguém me ajudasse. Um miúdo apontou e disse que eu parecia um hamster numa roda. Os soluços do Pedro engasgaram-se, um pequeno riso a romper. Isso é estúpido. Completamente estúpido. Concordei. E sabes uma coisa? Alguns dias eu ainda choro por causa disso. Por causa das portas, por causa das escadas, pela forma como as pessoas me olham como se eu fosse uma tragédia ou uma santa. Mas depois lembro-me que as minhas rodas me levaram a lugares que nunca esperei. Esta sala, por exemplo, contigo. O Pedro limpou o nariz com a manga. Alguma vez deixa de doer ser diferente? Ponderei a pergunta com cuidado. Muda. A dor torna-se mais pequena e as outras partes da tua vida tornam-se maiores. Mas leva tempo e está tudo bem em estar zangado enquanto esperas. Sentamo-nos juntos por mais 40 minutos. O Pedro, eventualmente, acalmou-se o suficiente para recolocar a prótese e ligar a mãe. Quando finalmente saí do centro, já estava catastroficamente atrasada. O restaurante, confesso, era exatamente o tipo de sítio que eu temia. Degraus à entrada, mas felizmente uma rampa ao lado, estreita, claro. Corredores apertados entre as mesas, uma recepção posicionada apenas alta o suficiente para me fazer sentir como uma criança a pedir permissão. Tinha enviado mensagem ao João 3 vezes durante o caminho. Atrasada. Desculpa. Quase a chegar. As respostas dele tinham sido breves, mas não rudes. Sem problema. Com calma. Estarei aqui. E depois à entrada, as minhas rodas prenderam-se no batente. A cadeira sacudiu, a mala escorregou do meu colo e tudo se espalhou pelo chão. Batom, telemóvel, chaves, carteira. Tudo a rolar pela laje polida, como a minha dignidade em fuga. O restaurante emudeceu. Cada olhar virou-se para a mulher com deficiência a fazer uma cena na porta. O meu rosto incendiou-se. Era isto. O momento que eu temia, o embaraço que daria ao João, a desculpa perfeita para, de repente, se lembrar de um compromisso urgente no outro lugar. Mas depois ele estava lá. Não pairava desajeitadamente. Não fingia não notar.
Agachou-se ao lado da minha cadeira de rodas e começou a apanhar os meus pertences espalhados com a mesma eficiência prática que provavelmente usava nos estaleiros de construção. Peço imensa desculpa, eu soltei as palavras automáticas, reflexivas. Desculpa o atraso, desculpa a confusão, desculpa. Ele olhou para mim, os seus olhos castanhos firmes e quentes. Não precisas de te desculpar por existires numa cadeira de rodas. As palavras atingiram-me como uma força física. Em 14 anos, ninguém me tinha dito algo assim. Nem os meus pais, nem os meus amigos, nem nenhum dos poucos homens que tinham passado brevemente pela minha vida de encontros. O João levantou-se e entregou-me a mala. Calculo que tenha acontecido algo importante. Queres contar-me ao jantar? As minhas mãos apertaram os aros das rodas. Cada instinto gritava para que eu me virasse, para inventar uma desculpa sobre estar doente, sobre uma emergência no trabalho, sobre qualquer coisa que me permitisse escapar antes que este homem aparentemente gentil, aparentemente compreensivo, se revelasse como todos os outros. Mas a voz do Pedro ecoou na minha mente. Alguma vez deixa de doer ser diferente? Talvez fugir fosse o que mantinha a ferida aberta. Há um miúdo no meu centro, ouvi-me a dizer. O Pedro perdeu a perna para o cancro. Estava a ter um dia muito mau e eu não o podia deixar. O João assentiu como se aquilo fizesse todo o sentido. Eu esperava 2 horas por alguém que ficasse com uma criança que precisava dela. Ele apontou para a mesa que tinha reclamado, posicionada. Notei, no fim de um corredor largo, o suficiente para a minha cadeira. Ele tinha planeado. Tinha pensado nas minhas necessidades sem fazer um espetáculo disso. Avancei com a cadeira. O jantar que se seguiu foi diferente de qualquer primeiro encontro que eu já tivera. O João não perguntou sobre o meu acidente com curiosidade mórbida. Não me disse como eu era corajosa ou como ele nem via a cadeira de rodas. Em vez disso, contou-me sobre a Mariana, como ela tinha 3 anos quando a mãe morrera de um aneurisma, como ele aprendera a fazer tranças com vídeos do YouTube, como ela estava atualmente obcecada por dinossauros e insistia em ser chamada de Mariana Rex em casa. Falou sobre o seu trabalho, a satisfação de pegar em algo quebrado e torná-lo inteiro de novo. Mencionou os perigos também. Os andaimes que por vezes abanavam, as alturas que deixavam até os trabalhadores experientes nervosos, os acidentes que testemunhara ao longo dos anos que o lembravam de nunca dar a segurança como garantida. Ele perguntou sobre a minha prática de terapia da arte, ouviu atentamente enquanto eu descrevia a forma como as crianças podiam expressar sentimentos através de cor e forma que não conseguiam pôr em palavras. Alguma vez fazes arte tu própria? Ele perguntou. Eu pintava, admiti. Antes do acidente queria ser bailarina. Depois, não conseguia olhar para as minhas pinturas antigas sem ver a rapariga que eu costumava ser. Então parei. O João ponderou. Talvez não devas pintar como essa rapariga. Talvez devas pintar como quem és agora. A conta chegou. Ele pagou sem fazer alarido. E eu deixei-o sem as habituais discussões sobre independência e não querer ser um fardo. Lá fora, o ar da noite era fresco e suave. O João caminhava ao lado da minha cadeira a um ritmo natural, nem muito lento, nem muito rápido. Gostei muito, disse ele. Gostava de te ver de novo, se estiveres interessada. Olhei para ele, este homem sólido, firme, que não pestanejou, não sentiu pena, não fugiu. Pensei em todas as formas como isto podia correr mal, nas formas como eu o podia desiludir, ser um fardo para ele, afastá-lo. Depois pensei no Pedro, a recolocar a prótese e a sair para encontrar a mãe. Estou interessada, disse eu, mas devia avisar-te. Eu venho com muitas complicações. O João sorriu, e o calor do sorriso chegou aos seus olhos. Sou empreiteiro. Complicações são a minha especialidade.
Inclinou-se e beijou-me na bochecha, suave e sem pressa. Ligo-te amanhã, Ana. Observei-o caminhar até a sua carrinha. Um homem que carregava luto e responsabilidade e ainda tinha espaço para algo novo. Pela primeira vez em anos, permiti-me perguntar se talvez, apenas talvez, eu não era assim um fardo tão grande como acreditava. O João ligou na manhã seguinte, tal como prometido, e na manhã depois, e na outra. Em 2 semanas, eu tinha aprendido o ritmo dos seus dias. Manhã cedo nos estaleiros de construção, pausas para almoço a enviar-me fotos de qualquer projeto em que estivesse a trabalhar. Noites dedicadas aos trabalhos de casa da Mariana e às rotinas de deitar. Ele era consistente de uma forma que me deixava nervosa, porque consistência significava expectativas, e expectativas significavam oportunidades para desiludir. O nosso segundo encontro foi um desastre de logística. A cafetaria que o João sugeriu tinha 2 degraus à entrada e nenhuma rampa. Acabamos num restaurante de rede com mesas pegajosas e iluminação fluorescente. Eu a pedir desculpa o tempo todo por ser difícil. Não és difícil, o João disse, mexendo o seu café medíocre. A infraestrutura da cidade é difícil. Há uma diferença. O terceiro encontro quase não aconteceu de todo. Passei 20 minutos a circular num parque de estacionamento que anunciava lugares acessíveis, apenas para os encontrar todos ocupados por carros sem autorização. Quando finalmente encontrei estacionamento na rua, a 3 quarteirões de distância, e me dirigi de cadeira para o cinema, estava suada e 15 minutos atrasada. Peço desculpa, disse antes que o João me pudesse cumprimentar. Desculpa mesmo. O estacionamento foi impossível e depois havia obras no passeio e tive de dar a volta. O João entregou-me um saco de pipocas. Chegaste. É isso que importa. Mas eu não conseguia parar com os pedidos de desculpa. Eles saltavam de mim como um reflexo, um mecanismo de defesa aperfeiçoado ao longo de 14 anos a navegar um mundo que não fora construído para mim. Desculpa por demorar muito na casa de banho. Desculpa por precisar do lugar acessível que bloqueava a vista dele. Desculpa por existir de uma forma que exigia adaptação. Uma noite, depois de me ter desculpado pela 3ª vez numa hora, o João pousou o garfo e olhou para mim com algo que eu não conseguia decifrar. Ana, posso perguntar-te uma coisa? Preparei-me. Aí vem, pensei, o momento em que ele percebe que dou demasiado trabalho. Quantas vezes por dia achas que pedes desculpa? A pergunta apanhou-me de surpresa. Não sei algumas. Eu contei 12 desde que nos sentamos e nenhuma vez fizeste realmente algo de errado. Abri a boca para responder, para pedir desculpa por pedir desculpa. Percebi com clareza repentina e impedi-me. É um hábito, disse finalmente. Quando passas a vida inteira a fazer as pessoas desconfortáveis só por existires, aprendes a pedir desculpa preventivamente. É mais fácil do que esperar que elas te façam sentir mal por isso. O João estendeu a mão por cima da mesa e pegou na minha. A palma da mão dele estava áspera com calos, quente e sólida. Não te vou fazer sentir mal por isso, mas gostava que praticasses algo comigo. Sempre que quiseres pedir desculpa por algo que não é culpa tua, diz obrigado em vez disso. Obrigado por esperares. Obrigado por entenderes. Obrigado por seres paciente. É o mesmo reconhecimento, mas não te diminui. Olhei para as nossas mãos unidas. Uma reformulação tão simples, uma mudança tão radical. Vou tentar, sussurrei. 6 semanas depois de namorar com o João, conheci a Mariana. Eu estava aterrorizada com este momento desde o nosso primeiro jantar. Crianças são imprevisíveis. Fazem perguntas diretas. Apontam e olham e dizem às partes em voz alta que deviam ser silenciosas. Eu adorava os miúdos no meu centro, mas eles chegavam a mim já a entender a diferença, já iniciados no mundo de corpos que não funcionavam como deviam. Uma criança de 6 anos que nunca tinha encontrado uma cadeira de rodas antes era um desafio totalmente diferente.
O João veio buscar-me num sábado de manhã, a Mariana a saltar no banco de trás com energia mal contida. Ela tinha insistido em usar a sua t-shirt de dinossauro favorita, uma coisa verde desbotada com um T-Rex de desenho animado que ela tinha chamado Gerald. O papá diz que tens rodas especiais. A Mariana anunciou antes de eu ter acabado de me transferir para o banco da frente. Olhei para o João, que encolheu os ombros com um pequeno sorriso. Tenho, confirmei. Queres ver? O que se seguiu foi um interrogatório de 30 minutos que teria impressionado um detetive. A que velocidade conseguia a cadeira de rodas ir? Podia fazer cavalinhos? A Ana dormia nela. O que acontecia se chovesse? Por que é que os médicos não conseguiam simplesmente arranjar as minhas pernas? Alguma vez atropelara os dedos dos pés de alguém? Respondi a cada pergunta honestamente, sem embelezar ou dramatizar. Sim, conseguia fazer pequenos cavalinhos. Não dormia nela. A chuva era chata, mas manejável. Os médicos não conseguiam consertar tudo. E sim, tinha atropelado acidentalmente alguns dedos de pés na minha vida. Quando chegamos ao jardim zoológico, escolhido especificamente pelos seus caminhos acessíveis, a Mariana nomeou-se a minha guia oficial, caminhando ao lado da cadeira de rodas e apontando cada animal com orgulho de proprietária. Os elefantes são por aqui, Ana, não te preocupes. Conheço todos os caminhos planos. O João caminhava do meu outro lado, perto o suficiente para que os nossos braços roçassem ocasionalmente. Ela gosta de ti, ele murmurou. Ela gosta de ter alguém novo para mandar, respondi eu. Mas estava a rir. Naquela tarde, a observar a Mariana a pressionar o rosto contra o vidro da casa dos répteis, enquanto explicava fatos sobre dinossauros com imprecisão confiante, senti algo a mexer-se no meu peito. Isto já não era apenas namorar, era entrar numa família, tornar-me parte de algo maior do que eu mesma. E isso aterrorizava-me, porque famílias significavam permanência. Famílias significavam ser necessária, ser confiável. Famílias significavam que quando eu inevitavelmente me tornasse demais, demasiado complicada, demasiado exaustiva, demasiado onerosa, não seria apenas um homem a ir embora. Seria uma menina a perder outra pessoa. Na viagem para casa, a Mariana adormeceu na sua cadeirinha de carro, uma mão ainda a agarrar um estegossauro de peluche da loja de presentes. Ela é maravilhosa, disse eu suavemente. O João olhou no espelho retrovisor para a sua filha. Ela também já passou por muito. Não a apresento a pessoas com quem namoro a menos que ache que pode ser sério. A implicação pairou no ar entre nós. João, preciso que entendas algo. Mantive a minha voz baixa, não querendo acordar a Mariana. Nunca consegui manter um relacionamento de longo prazo com sucesso. Cada homem com quem namorei acabou por decidir que estar comigo é demasiado difícil. Os problemas de acessibilidade, os olhares, a forma como os estranhos nos tratam quando saímos juntos, isso desgasta as pessoas. O João ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, a sua voz era gentil, mas firme. Passei 3 anos a sofrer pela minha mulher e a criar uma filha sozinho. Sei o que é difícil. Isto não é difícil, Ana. Isto é apenas diferente. Eu queria acreditar nele. Queria-o tão desesperadamente que me doía. Mais tarde naquela noite, sozinha no meu apartamento, olhei para o teto e esperei que a outra parte da história caísse. A promoção veio do nada. A doutora Costa, a diretora do Centro Infantil do Riodão, chamou-me ao seu gabinete numa terça-feira de manhã. O centro tinha recebido uma subvenção para expandir o nosso programa de terapia da arte e precisavam de alguém para o liderar. Mais crianças, mais pessoal, mais responsabilidade. És a escolha óbvia, disse a doutora Costa. Tu construíste este programa do zero. As famílias confiam em ti, as crianças adoram-te e, francamente,
És a pessoa mais qualificada da equipa. O meu coração acelerou. Era tudo pelo que eu tinha trabalhado durante anos. Uma oportunidade de ajudar mais crianças, de moldar um programa inteiro, de provar que a minha deficiência nunca tinha limitado as minhas capacidades profissionais. Haveria mais horas, continuou a Dora Costa. Reuniões noturnas com doadores, eventos de fim de semana. É um compromisso de tempo significativo, pelo menos durante o primeiro ano, enquanto estamos a expandir. Pensei no João, na Mariana, na coisa frágil e nova que estávamos a construir juntos. Posso ter uns dias para pensar nisso? Naquela noite contei ao João sobre a oferta. O rosto dele iluminou-se com orgulho genuíno. Ana, isso é incrível. Devias aceitar, sem dúvida. Mas significaria menos tempo juntos, mais planos cancelados, mais noites em que estou presa em reuniões em vez de jantar contigo e com a Mariana. O João estendeu a mão para a minha. Vamos dar um jeito. Esta é a tua carreira. Nunca te pediria para adiares os teus sonhos por mim. Então eu disse sim. Durante o primeiro mês, consegui equilibrar tudo. Agendei noites de encontro com semanas de antecedência e protegi-as ferozmente. Fiz videochamadas com a Mariana todas as noites que não podia estar presente, lendo histórias ao telefone enquanto ela segurava os seus dinossauros de peluche para a câmara. Mas no segundo mês, as fissuras começaram a aparecer. As reuniões com doadores prolongavam-se. Os prazos de subvenção exigiam trabalho de fim de semana. Uma crise com um novo paciente exigia a minha presença em noites que eu prometera ao João. Os pedidos de desculpa que eu tanto me tinha esforçado para substituir por agradecimentos regressaram em força, exceto que agora eram por falhas reais. Peço imensa desculpa. Enviei mensagem depois de cancelar o terceiro jantar em 2 semanas. A reunião com a família Pedroso demorou muito. Vou compensar-te. Está tudo bem, respondeu o João. A Mariana ficou desapontada, mas ela entende. Mas entender e estar tudo bem não eram a mesma coisa. Eu sabia disso. Já tinha sido alvo de compreensão suficiente para reconhecer a resignação silenciosa por baixo dela. Disse a mim mesma que era temporário. Assim que o programa estivesse estabelecido, assim que tivesse treinado novos funcionários e sistematizado os fluxos de trabalho, teria mais tempo. Só precisava de ultrapassar a parte difícil primeiro. Entretanto, a Mariana começou a fazer perguntas que feriam mais fundo do que qualquer crítica adulta. A Ana ainda é a tua namorada? Perguntou ela ao João uma manhã, alto o suficiente para eu ouvir pelo telefone. Porque as namoradas deviam vir jantar. Apertei os olhos e adicionei mais um tijolo ao muro de culpa que estava a construir dentro de mim. O ponto de ruptura chegou num sábado de outubro. Eu tinha prometido, verdadeiramente prometido, passar a tarde com a Mariana. Íamos pintar juntas. Um dia especial de arte que a Mariana esperava há semanas. Ela tinha escolhido a sua roupa sozinha, uma t-shirt velha coberta de salpicos de tinta de outrora. E uns calções que ela insistia serem roupa de verdadeira artista. Eu tinha bloqueado a tarde inteira no meu calendário. Sem reuniões, sem emergências, apenas eu, a Mariana e uma tela cheia de possibilidades. Às 11 da manhã, o meu telemóvel tocou. Uma crise no centro. O Pedro, o miúdo que me tinha feito atrasar para o meu primeiro encontro com o João, tinha sido hospitalizado após uma infecção no membro residual. A mãe dele estava histérica. Os outros terapeutas estavam sobrecarregados. A doutora Costa precisava que eu estivesse lá para ajudar a gerir a situação. Sentei-me no meu carro em frente à casa do João, a olhar para a porta da frente. Consegui ver a Mariana pela janela, já a usar a sua t-shirt manchada de tinta, a saltitar de excitação. Fiz a chamada. Peço imensa desculpa, disse quando o João atendeu. Há uma emergência no trabalho. Um dos meus miúdos está no hospital. Tenho de ir. O silêncio do outro lado durou apenas um instante a mais. A Mariana está à janela à tua espera,
disse o João. A sua voz era monótona, cuidadosamente controlada. Ela está pronta desde as 8 da manhã. Eu sei, e lamento imenso. Vou compensá-la. No próximo fim de semana, prometo que faremos algo ainda melhor. Disseste isso da última vez, Ana. As palavras atingiram-me como um tapa, porque ele tinha razão. Eu tinha dito isso da última vez e da vez anterior. João, não tenho escolha. É uma criança no hospital. Eu entendo. A monotonia na voz dele não vacilou. Vai fazer o que tens de fazer. A chamada terminou. Conduzi até ao hospital, sentei-me com a mãe do Pedro, ajudei a coordenar com a equipa médica, fiquei até a infecção estar controlada e o Pedro a dormir tranquilamente, civilmente. Fiz tudo certo, tudo o que o meu trabalho exigia de mim. Eram quase 9 da noite quando finalmente cheguei à casa do João. Ele abriu a porta com olheiras profundas. Atrás dele, pude ver a sala de estar, uma tela ainda embrulhada em plástico, garrafas de tinta por abrir, pincéis alinhados numa fila impecável que nunca tinha sido tocada. A Mariana está a dormir? Perguntei. Há cerca de 1 hora. Ela esperou à janela até às 7. Finalmente convencia a comer alguma coisa e a ir para a cama. A minha garganta a apertou. João, Por favor, não te desculpes de novo. Ele saiu para a varanda, fechando a porta atrás dele. Não consigo ouvir mais um pedido de desculpa agora. Então diz-me o que precisas que eu diga. O João encostou-se ao corrimão da varanda, olhando para a rua escura. Não estou zangado, Ana. É isso que continuo a tentar perceber. Devia estar zangado, mas não estou. Só estou. Ele virou-se para me encarar e vi nos seus olhos. Não frustração, não desilusão, mas algo pior. Exaustão. O cansaço profundo de quem tinha estado a correr com esperança e estava finalmente a esgotar-se. Só estou cansado, ele terminou. Passei 3 anos a ser paciente enquanto a Sara estava doente. Passei mais 3 anos a ser paciente enquanto a Mariana sofria. Pensei que tinha paciência infinita, mas afinal não tenho. Não quando sinto que estou sempre à beira da tua agenda, à espera de migalhas do tempo que te resta. Senti as minhas defesas cuidadosamente construídas a desmoronarem-se. Não estou a tentar pôr-te à beira, estou a tentar fazer tudo. Mas tu não consegues fazer tudo. Ninguém consegue. E em algum momento, a Mariana e eu deixamos de ser prioridade. Tornamo-nos mais uma coisa que tentas encaixar entre reuniões. Lágrimas queimavam nos meus olhos. Isso não é justo. Talvez não, mas é assim que se sente. O João endireitou-se. Acho que precisamos de algum espaço, tempo para perceber o que realmente queremos e se podemos dar um ao outro. Espaço, a minha voz falhou. João, por favor, posso melhorar, posso mudar a minha agenda. Falar com a doutora Costa. Isto não é sobre a tua agenda. Ele olhou para mim com uma tristeza que quebrou algo dentro de mim. É sobre o fato de estares à minha espera para ir embora desde o dia em que nos conhecemos. E estou a começar a pensar que, de alguma forma, te certificaste que isso acontecesse. A acusação, tão gentilmente proferida, tão devastadoramente precisa, deixou-me sem palavras. O João abriu a porta. Boa noite, Ana. Conduz com cuidado. A porta fechou-se, e ali fiquei eu, sentada na varanda, na escuridão, com o frio de outubro a infiltrar-se nos meus ossos, revivendo as palavras dele. Cada medo que eu carregava há 14 anos cristalizou-se numa certeza terrível. Ele tinha tido razão o tempo todo. Eu era demais, demasiado complicada, demasiado exigente, demasiado quebrada para ser amada por mais do que alguns meses de cada vez. Virei-me para a minha carrinha, dirigi para casa num torpor e passei a noite a olhar para o teto do meu apartamento, em Évora. Na manhã seguinte tomei a minha decisão. Não o procuraria. Não imploraria. Dar-lhe-ia exatamente o que ele pedira, espaço, e aceitaria que esta era simplesmente quem eu era.
Uma mulher que ajudava outras pessoas a curarem-se, mas nunca conseguia curar-se a si mesma. Momento de interrupção. Aqui tenho de parar, só um instante. Toda esta situação, o que eu estava a sentir, a certeza de que ia afastando as pessoas, a ideia de que o meu problema era ser quem eu era, e não o mundo à minha volta, era na verdade um pouco ridícula. Quero dizer, pensem bem, alguém te diz que está cansado de esperar que tu faças as coisas funcionarem, mas o que está realmente a dizer é que tu te sabotaste. É uma loucura. É como se eu fosse programada para pensar que o meu valor estava intrinsecamente ligado à minha capacidade de ser normal, ou pelo menos de não incomodar. Em Portugal, dizemos que quem muito escolhe, pouco tem. E eu sentia que estava sempre a escolher afastar as pessoas para não ser magoada, mas o resultado era o mesmo. Não sei se isso fazia sentido para os outros, se ele alguma vez sentiu o peso dos olhares que eu atraía. Mas no fundo, eu não tinha a certeza se o que estava a fazer era proteger-me ou confirmar o meu maior medo. Quem sabe, talvez fosse os dois. De qualquer forma, de volta à história. Fim do momento de interrupção. 2 semanas passaram em silêncio. Eu atirei-me ao trabalho com uma ferocidade que preocupava até a doutora Costa. Chegava antes de todos e saía depois de todos terem ido para casa. Aceitei casos extras, voluntariei-me para turnos de fim de semana, preenchi cada hora de vigília com tarefas que me impediam de pensar no João e na Mariana. Mas à noite, sozinha no meu apartamento, os pensamentos vinham de qualquer maneira. Eu repetia as palavras do João vezes sem conta. Tu estavas à espera que eu fosse embora desde o dia em que nos conhecemos. E estou a começar a pensar que, de alguma forma, te certificaste que isso acontecesse. Ele tinha razão. Tinha sabotado algo bom porque não conseguia acreditar que merecia. Eu sentia-me na frente do espelho da minha casa de banho uma noite, a olhar para o meu reflexo da mesma forma que antes daquele primeiro encontro. Mas desta vez, em vez de rímel e esperança, via apenas exaustão e a armadura familiar de autoproteção. Tinha passado 14 anos a construir muros, 14 anos a pedir desculpa pela minha existência, a preparar-me para a rejeição, a ir embora antes que me pudessem deixar. Tinha me mantido segura, mas também me tinha mantido sozinha. A pergunta que o João me tinha forçado a confrontar recusava-se a deixar-me em paz. Eu queria realmente uma família, uma de verdade, com toda a confusão e vulnerabilidade que isso implicava? Ou tinha estado a usar a minha deficiência como desculpa para manter todos à distância? Porque a verdade era que a minha cadeira de rodas nunca fora a verdadeira barreira. A verdadeira barreira era a voz na minha cabeça que sussurrava. Seria sempre demais. Que quem ficasse acabaria por se arrepender. Que o amor era um recurso finito e que esgotaria inevitavelmente qualquer pessoa tola o suficiente para o oferecer. No 15º dia, o meu telemóvel vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Olá, Ana, é a Mariana. Usei o telemóvel do papá. Tenho saudades. Ainda és minha amiga? Fiquei a olhar para a mensagem até o ecrã ficar turvo com as lágrimas. Tinha estado tão focada em proteger-me da rejeição do João que me tinha esquecido da Mariana, uma menina de 6 anos que já tinha perdido a mãe e agora estava a perder outra pessoa sem perceber por quê. Pela primeira vez, vi o meu padrão claramente. Fugir não me protegia. Apenas espalhava os danos a todos à minha volta. Digitei a resposta com dedos trêmulos. Também tenho saudades, Mariana Rex. Serei sempre tua amiga. Depois fiz algo que nunca tinha feito antes. Peguei no telemóvel e liguei ao João. Encontramo-nos num parque perto da casa dele, em Leiria. Terreno neutro para uma conversa que parecia poder determinar tudo. O João já lá estava quando cheguei, sentado num banco com os cotovelos nos joelhos e os olhos fixos no parque infantil, onde as crianças gritavam e se perseguiam. Parecia cansado,
mas quando me viu a ir na direção dele com a cadeira, algo na sua expressão suavizou-se. Obrigada por te encontrares comigo, disse eu. Sem desculpa, apenas gratidão, como ele me tinha ensinado. O João moveu-se para abrir espaço ao lado do banco. A Mariana disse-me que te enviou mensagem. Provavelmente devia tê-la impedido, mas ela estava tão determinada. Ainda bem que ela o fez. Posicionei a minha cadeira de rodas para o encarar. Fez-me perceber algo. Respirei fundo, sentindo o desejo familiar de recuar, de suavizar, de me proteger com palavras vagas e saídas fáceis. Em vez disso, forcei-me a permanecer presente. Tu tinhas razão, disse eu, sobretudo. Eu estava à tua espera para ir embora. Estava à espera que todos fossem embora desde o dia do meu acidente. E algures no caminho, essa espera tornou-se uma profecia autorrealizável. Afasto as pessoas antes que elas possam decidir que sou demais. E depois digo a mim mesma que tinha razão o tempo todo. O João ouviu sem interromper, os seus olhos castanhos firmes no meu rosto. Mas aqui está o que finalmente entendo, continuei. O meu medo de ser abandonada não me dá o direito de abandonar outras pessoas. Quando quebrei a minha promessa a Mariana, tornei-me a pessoa que sempre tive medo que alguém fosse para mim. E não é quem eu quero ser. Estendi a mão e peguei na dele, sentindo a aspereza dos seus calos contra a minha palma. Não te estou a pedir para me perdoares de imediato. Estou a pedir uma oportunidade para provar que posso aparecer. Realmente aparecer por ti e pela Mariana. Falei com a doutora Acosta. Vou manter a promoção, mas vou reestruturar a minha agenda. Nada de eventos de fim de semana, exceto uma vez por mês. Nada de reuniões depois das 6, a menos que seja uma emergência genuína. O meu trabalho importa, mas não pode importar mais do que as pessoas que amo. A palavra pairou no ar entre nós. Amar. Eu não a tinha dito antes, nem ele. O João ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, a sua voz estava rouca. Preciso que entendas o que estás a pedir. A Mariana já perdeu uma pessoa que amava. Se voltares para a vida dela e depois fores embora de novo... Não vou, disse eu firmemente. Não estou a prometer perfeição. Estou a prometer que quando eu errar, porque vou errar, ficarei e consertarei as coisas em vez de fugir. Estou a prometer estar presente mesmo quando for difícil, mesmo quando tiver medo. O João virou a minha mão na dele, traçando as linhas da minha palma. Também andei a pensar. Quando a Sara estava doente, aprendi a carregar tudo sozinha. Disse a mim mesmo que era isso que as pessoas fortes faziam. Não pedem ajuda, não mostram fraqueza, apenas continuam. Mas isso não é força, isso é apenas teimosia. Ele olhou para mim. Quero uma parceira que tenha a sua própria vida, a sua própria carreira, as suas próprias paixões. Não quero que te diminuares para caber na minha agenda. Só quero saber que, algures nessa tua vida tão cheia, há espaço para Mariana e para mim. Senti lágrimas a escorrer pelas minhas bochechas. Há espaço. Sempre houve espaço. Eu é que tinha demasiado medo de te deixar ver. O João inclinou-se e beijou-me, gentil e sem pressa. E eu permiti-me acreditar que talvez, apenas talvez, pudesse aprender a ficar. 3 meses depois, recebi um telefonema que mudou tudo. Eu estava no meio de uma sessão com o Pedro, que tinha recuperado da infecção, e agora estava a trabalhar numa escultura de um super-herói com uma perna protética, quando o meu telemóvel vibrou com um número desconhecido. Ana é do Hospital da Misericórdia de Lisboa. O João Walker deu entrada há cerca de 1 hora. Listou-a como contacto de emergência. O mundo inclinou-se. O que aconteceu? Houve um acidente no estaleiro de construção dele. Um andaime cedeu. Ele está agora em cirurgia. Mal me lembrei da viagem para o hospital. Lembrei-me de ligar a Sofia para ir buscar a Mariana à escola. Lembrei-me das luzes frias e fluorescentes da sala de espera.
Lembrei-me da voz medida do médico a explicar a situação. Fratura da coluna vertebral, perda temporária de mobilidade na perna esquerda, cirurgia para aliviar a pressão, fisioterapia durante meses, possível dano nervoso permanente. Quando finalmente me deixaram vê-lo, estava pálido contra os lençóis do hospital, um soro a sair do braço, a perna imobilizada numa tala complicada. Mas os seus olhos, quando se abriram e me encontraram, eram os mesmos castanhos quentes por quem eu me tinha apaixonado. "Olá", disse ele, a voz grogue da anestesia. "Acho que finalmente percebo a grande cena desses lugares de estacionamento acessíveis." Soltei um som que era meio riso, meio soluço. Aproximei-me o máximo que pude da cama dele e peguei na sua mão com as minhas duas mãos. "Vais ficar bem", disse eu, sem saber se estava a dizer a ele ou a mim mesma. "O médico disse que a cirurgia correu bem. Vais precisar de fisioterapia. Mas..." "Ana", o João apertou os meus dedos. "Conheço-te. Já estás a planear como lidar com isto sozinha, não estás? A fazer listas na tua cabeça de tudo o que precisas de fazer para eu não ter de me preocupar." Abri a boca para negar, depois parei. Ele tinha razão, já estava a calcular a logística. A casa dele tinha escadas. Como ajudaria com a Mariana? Podia tirar licença familiar do trabalho? "Deixa-me ajudar-te", disse eu em vez disso. "Por favor, deixa-me ser eu a aparecer por ti, por uma vez." Algo mudou na expressão do João. A mesma vulnerabilidade que eu tinha estado a combater durante meses estava agora refletida nos seus olhos. Ele era um homem que sempre fora o forte, o cuidador, o ombro para os outros se apoiarem. E agora estava a enfrentar um futuro onde ele podia precisar de se apoiar em outra pessoa. "Não sei como fazer isso", admitiu ele baixinho. "Não sei como precisar de alguém." Levantei a mão dele aos meus lábios e beijei-lhe os nós dos dedos. "Então aprenderemos juntos." A recuperação foi lenta, dolorosa e cheia de contratempos. O João passou 3 semanas num centro de reabilitação, aprendendo a andar de novo com uma bengala. Eu estava lá todos os dias ajudando com os exercícios, levando a Mariana para o visitar, traduzindo as instruções do médico em planos de ação práticos. Quando o João teve alta, ajudei-o a navegar na sua própria casa com novos olhos, notando as escadas que precisariam de um corrimão, a casa de banho que precisava de barras de apoio, a dezena de pequenos obstáculos que ele nunca tinha notado antes. "Então é isto que se sente", disse ele uma noite, a lutar para subir um degrau para a varanda de trás. "Nunca percebi o quão difícil é." "A maioria das pessoas não percebe", respondi eu, "não até ter de o fazer." A Mariana adaptou-se com a resiliência das crianças. Declarou que a bengala do papai era fiche, como um cajado de mago, e insistiu em decorá-la com autocolantes de dinossauros. Assumiu também o papel de ajudante doméstica com feroz determinação, carregando coisas para o João, indo buscar-lhe o telemóvel, anunciando orgulhosamente que estava a cuidar da família. Uma noite, enquanto o João descansava no sofá e a Mariana fazia os trabalhos de casa à mesa da cozinha, dei por mim a olhar para esta pequena e imperfeita família de que, de alguma forma, me tinha tornado parte. Há 6 meses, eu estava convencida de que amar alguém significava tornar-se um fardo para essa pessoa. Agora entendia que o amor era sobre alternar. Às vezes carregas, às vezes és carregada. E o equilíbrio mudava de um lado para o outro, como a respiração. O João chamou-me ao sofá. Quando me aproximei, ele meteu a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. "Já tinha isto antes do acidente", disse ele. "Estava a planear algo elaborado. Reservas de jantar, flores, tudo mais. Mas acho que o simples é melhor." Abriu a caixa para revelar um anel, modesto e bonito. O diamante a refletir a luz da lâmpada. "Ana, não quero alguém perfeito. Quero alguém que fica quando as coisas ficam difíceis. Quero alguém que ensina a minha filha a ser corajosa.
Quero alguém que me faça acreditar que as peças partidas podem tornar-se algo bonito. A sua voz era firme, os seus olhos nunca se desviando dos meus. Queres casar comigo? Da cozinha, a Mariana tinha abandonado os trabalhos de casa e observava com os olhos arregalados. Diz que sim, Ana. Diz que sim para seres minha mãe de verdade. Olhei para este homem que me tinha visto no meu pior e escolhera ficar. Para esta menina que tinha perdido tanto e ainda tinha espaço no coração para mais. Para esta vida que eu tinha tido tanto medo de querer. Sim, disse eu. Sim, absolutamente, sim. A Mariana lá tirou-se pela sala com um grito de alegria. O João puxou-me para perto e beijou-me enquanto a sua filha nos abraçava a ambos. E pela primeira vez em 14 anos, senti-me completamente, perfeitamente, ah, impossivelmente inteira. O casamento foi pequeno, apenas família e amigos próximos, realizado num jardim em Lisboa, com caminhos largos e sem escadas. Eu usei um vestido branco que flutuava à volta da minha cadeira de rodas como água. O João caminhou pelo corredor com a sua bengala, a Mariana espalhando pétalas de flores à frente de ambos. Nos meus votos, eu disse, tu ensinaste-me que não tenho de pedir desculpa por ocupar espaço, que as minhas complicações valem o esforço, que o amor não é sobre ser perfeito, é sobre aparecer de novo, mesmo quando é difícil. E quando nos beijamos, rodeados de pessoas que nos amavam, finalmente entendi a verdade da qual tinha estado a fugir o tempo todo. Nunca tinha sido um fardo. Tinha apenas estado à espera de alguém que tivesse espaço. E hoje, não faço ideia. Há dias em que penso que foi o melhor que me podia ter acontecido. Outros em que questiono se não fiz uma escolha errada, se não cedi demais. Provavelmente, os dois, não é? A vida é assim. Nada é preto no branco. Nada é perfeito. E ainda lutamos com o cansaço do João e as minhas próprias inseguranças que, por vezes, voltam a sussurrar. Mas é a nossa vida. Com as suas voltas, os seus atropelos, os seus silêncios e agora, as suas promessas. E, sinceramente, não a trocaria por